Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui para fazer uma live hoje sobre fake news. Meu convidado da noite hoje é o jornalista Gastão Cassel. Vamos ver se a gente consegue mandar o convite aqui para ele. Vamos ver se vai dar certo. A gente tentou fazer a live há pouco pelo Facebook, mas nós tivemos um pequeno probleminha técnico lá. Vamos ver se vai dar certo agora. Aqui. Vamos ver se vamos conseguir. Gastão, conseguimos! Tudo bem? Opa, tudo bom? Deu certo ali? Opa, agora sim, tá me vendo bem ali? O som tá bom? Tô te vendo bem, perfeitamente. Legal, legal. Tudo bem, Gastão? Boa noite, seja bem-vindo aqui conosco. Para quem não conhece, o Gastão é jornalista, né, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, também é mestre em literatura aqui pela UFSC, assessor de comunicação no LabTrans, é sócio-diretor na Quorum Comunicação e é um dos idealizadores do jornal Linha Viva, que é o jornal aí que informa e também de todo o estado. Opa, acho que o Gastão caiu. Vou tentar convidar de novo aqui. Pessoal, boa noite. A gente está tentando fazer uma conexão aqui. Vamos ver se vai dar certo. A gente está tentando aguardar a conexão do jornalista Gastão Cassel. Pronto, agora vai dar certo. Só acende a luz aqui. Luz. Sim. Agora vai dar certo. Tudo bem, Gastão? Tudo bem, Léo? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui conosco. O Gastão, né, para quem não o conhece, vou repetir rapidamente o currículo dele. É jornalista, né, Gastão, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em literatura pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, é assessor de comunicação na LabTrans, sócio-diretor da Quorum Comunicação e é um dos idealizadores do jornal Linha Viva, né, Gastão? Jornal aí que está há 32 anos já informando os eletricitários e eletricitárias em todo o nosso estado. O Paulo, estou vendo aqui que acabou de entrar, o Paulo Horn, é o atual jornalista, né, responsável pelo Linha Viva. E, Gastão, é uma alegria muito grande falar contigo, tu és muito famoso ali no Sinergia. Eu sou dirigente hoje do Sinergia, né? A gente foi eleito agora no início do ano, em março, sou diretor de comunicação. No momento estou afastado por conta da legislação eleitoral, mas a Cristina, que é a jornalista que trabalha ali conosco, sempre fala muito bem de ti, te elogia muito. Ela já mostrou alguns trabalhos teus. O Linha Viva, a gente tem todo o arquivo de todos os Linhas Vivas. Há 32 anos ali, eu já vi textos excelentes teus. Seja muito bem-vindo para estar aqui conosco hoje à noite. Léo, é uma alegria enorme estar aqui contigo, estar participando aqui dessa conversa que é de um tema absolutamente importante nesse momento, né? Que é a questão das fake news. Eu estou me reorganizando aqui, nós mudamos de local, eu estava lá no computador. Mas assim, é uma alegria gigante estar aqui para conversar sobre esse tema que é a bola da vez, né? E que a gente precisa, de fato, fazer uma discussão aprofundada com toda a sociedade sobre isso. Perfeito, perfeito, Gastão. Obrigado, então, mais uma vez por estar aqui conosco. O tema, então, que nós vamos debater hoje, né, para quem entrou agora aqui na live, é sobre fake news.
Fake news é, de fato, a bola do momento, aí desde as eleições, eu acho que do Trump em 2016 ou 2017, é um assunto internacional que vem sendo bastante debatido. Aqui nas eleições de 2018 no Brasil também ganhou bastante destaque, né? E fake news hoje é tema de um inquérito, né, que está acontecendo, está tramitando no STF, e também agora, mais recentemente, de um projeto de lei sobre fake news também que tramita no Senado nesse momento. Inclusive, até a votação ontem, né, foi adiada para terça-feira. Gastão, para a gente começar, então, é possível tu tentar sintetizar para a gente, do ponto de vista da comunicação, o que são fake news? Vamos tentar, Léo. A questão é a seguinte, o debate sobre fake news é uma coisa recente, mas as fake news são uma coisa muito antiga, usada há muito tempo, né? Talvez de forma mais sistemática e organizada, ela começou a ser usada na escalada do Terceiro Reich, né? Goebbels é um cara que idealizou essa articulação, né? Porque a fake news, o que ela é em estrito senso? Ela é uma notícia falsa, ela é uma mentira, uma coisa que não corresponde à realidade, né? Mas ela trata-se de um mecanismo muito mais complexo, né? Que visa criar matrizes de opinião, né? Ou seja, ela tenta criar de alguma forma uma verdade paralela, né? E sedimentar uma narrativa de longo prazo, criar uma concepção em torno de alguma coisa. Porque a questão central é a gente entender que o mundo, de certa forma, é linguagem, né? O que é o mundo que a gente conhece, o mundo que a gente entende, que a gente visualiza? O que é o mundo? São as palavras que a gente tem na nossa cabeça. É o que a nossa imaginação constrói. Eu não conheço o Oriente Médio, mas tu me disser Bagdá, me vem uma imagem na cabeça. E essa imagem ela foi construída pelo que eu li, pelo que eu ouvi, pelo que eu construí no meu imaginário, com as palavras que eu domino com relação a isso. Então, a fake news, ela se coloca nessa perspectiva de disputar a construção do imaginário dos outros, a partir de uma realidade que não é exatamente uma realidade paralela, né? Ela é uma ficção que se cria, mas que as pessoas vão organizar o seu imaginário, vão organizar suas concepções a partir dessa noção que ela vai tendo, a partir dessas informações às quais ela teve acesso, né? Não por acaso, né, essa disputa de narrativas, ela é hoje, digamos assim, que legalmente, ou ela é formalmente um instrumento de guerra. As fake news elas foram muito usadas durante a Guerra Fria, tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos. Uma prática que os Estados Unidos tinham era de sobrevoar Cuba, por exemplo, atirando panfleto com fake news, com notícias que não eram aquilo que se estava tratando. Ou seja, nós não estamos falando de uma novidade. Mas quando, em 2001, acontece o episódio das Torres Gêmeas e os Estados Unidos dão forma, conteúdo e ação, né, para o que foi chamado formalmente, inclusive, de guerra ao terror, as fake news elas vão aparecer como um instrumento, como uma ferramenta da tal da guerra híbrida, né? Ou seja, uma guerra onde não se disputa só território, não se disputa só um exército que é vencedor ou que é derrotado. Disputa-se a opinião das pessoas, a formação do imaginário, da percepção que ela vai ter de determinada realidade, né? Então isso é uma coisa extremamente atual, né? E que ela ganhou um impulso gigante com a utilização de dados, né? Isso é o que faz uma diferença, porque nós temos hoje as redes sociais, elas têm mais ou menos 500 milhões de usuários. Ou seja, isso é uma quantidade de gente
absurda, e eu acho que esse dado é subestimado, possivelmente é bem maior do que isso, é mais do que 3 populações do Brasil que utilizam as redes sociais. E em 2016, que houve a grande sacada, mas só que não no sentido positivo, né, através de um cidadão chamado Steve Bannon, né, que com uma empresa chamada Cambridge Analytica, e situações muito mal explicadas, especialmente de parte do Facebook, começam a acessar pessoas, né, ter acesso aos dados das pessoas, para forjar mensagens especificamente para cada pessoa. Né? Este é o grande fenômeno de uso da fake news, né? Ou seja, para falar para a pessoa aquilo que ela está ouvindo, para falar para a pessoa aquilo que ela quer ouvir, aquilo que diz respeito aos interesses dela, que está no entorno do que lhe diz respeito. Né? Isso é uma coisa muito curiosa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito, não tenho no momento, mas eu gosto de Jeep. Eu tive Jeep um tempo, saía para fazer trilha, coisa desse tipo, papapá. Então fiz muitos amigos, conheci muita gente nesse troço. E nas vésperas das eleições presidenciais de 2018, eu recebi no meu WhatsApp matéria dizendo que tinha uma articulação do Haddad com determinados setores ambientalistas e que iam sobretaxar veículos 4x4. Nossa. Ou seja, um troço que não tem pé nem cabeça, mas que alguém disse, esse cara aqui anda de Jeep, então nós vamos mandar essa mensagem para ele e ele vai ver isso e vai... Ou seja, é uma coisa de um requinte, né, que lida com privacidade, que lida com uma série de coisas. Ou seja, não se pode pensar em fake news sem discutir junto com isso privacidade de dados. Né? E o que essas empresas todas fazem, especialmente Facebook, Twitter, etc. O que fazem com os nossos dados? Né? O que os algoritmos mapeiam? Dizem, eu não tenho nenhuma documentação sobre isso, mas o que se comenta é que a Cambridge Analytica do Steve Bannon, antes de mandar ou despachar uma fake news, uma notícia que fosse circular numa determinada rede, ela ia endereçada para as pessoas, e essas pessoas eram escolhidas com 70 critérios dos algoritmos. Ou seja, para refinar de uma maneira absoluta a afinidade com aquela informação. Né? Então, isso é essa construção dessa realidade paralela que vai se construindo e vai se perdendo a noção do que é efetivamente real. Com certeza, as redes sociais conseguiram potencializar e até refinar, então, né, o envio de fake news. Gastão, tem alguma forma da gente identificar que uma informação que a gente recebeu no celular ou no computador ou no e-mail é fake news? Como que a gente pode fazer essa análise, tentar descobrir se a informação é verdadeira ou se ela é fake news? Na verdade, não tem nenhuma dificuldade em perceber que uma notícia é falsa. Basta um pouquinho de boa vontade para checar se aquela fonte tem credibilidade, se aquela informação saiu em mais de um veículo, ou seja, ver o histórico do processo para a gente ver. Acontece que tem uma coisa que é mais forte do que nós nas fake news, porque as fake news geralmente falam aquilo que a gente quer ouvir. Né? Ou seja, às vezes a pessoa até sabe que aquilo não é verdade, mas ela queria tanto que fosse verdade, e que ela vai meter o dedão e vai compartilhar aquilo, e aí a coisa está feita. Né? Aí a coisa começa a circular, os algoritmos começam a pipocar. Às vezes a gente recebe uma fake news e comete a ingenuidade, não, eu vou mostrar lá para o Léo que a notícia falsa que eu recebi, olha aqui a notícia falsa. Mas quando eu repliquei, eu estou dando um sinal para o algoritmo que aquilo está circulando, e ela vai circular mais ainda. Ou seja, então é o seguinte, viu? Duvidou, deixa quieto. Né? Agora, isso abre uma outra discussão, que é uma discussão profissional. Né? Que, o que é informação? Ninguém compra remédio em um lugar que não seja uma farmácia.
Porque a gente sabe que na farmácia tem um farmacêutico que tem que estar lá identificado, que tem que estar de plantão lá dentro, para saber o que tem ali dentro, saber o que ele está vendendo. Por que que não é assim com a informação? Nós precisamos buscar informação aonde tem jornalista. E assim, eu vou ser bem sectário ao dizer uma coisa, é o seguinte, ó, blogueiro não é profissão, jornalista é profissão. Por quê? Porque trata de um tipo de procedimento, de como proceder, de como checar, de como avaliar, de como cruzar, e também um conteúdo ético que se recebe na universidade, que se recebe, que vai construir uma conduta profissional. E claro que isso precisa avançar também em termos de organização da categoria dos jornalistas, que, por exemplo, não é permitido aos jornalistas ter um conselho, como, por exemplo, como tem a Ordem dos Advogados, como tem o Conselho de Engenharia, o Conselho de Medicina, né? Quando a FENAGE levantou a bandeira de uma ordem dos jornalistas, vamos dizer assim, um Conselho Nacional dos Jornalistas para autorregulamentar a profissão, para ter parâmetros, todo mundo saiu correndo dizendo que isso aí era para fazer censura, para tolir a liberdade de expressão. Não, nada disso. É para organizar a liberdade de expressão. É para dar para essa liberdade de expressão também um caráter profissional, um nível de organização. Ou seja, assim como a gente, para se proteger de fake news, assim como a gente não compra remédio em qualquer banquinha de esquina, a gente vai numa farmácia que tem um farmacêutico, é preciso também consumir informação que foi processada profissionalmente, com o procedimento do jornalismo. Né? Aí tem uma coisa bem séria nisso, né? Todo mundo que estudou jornalismo como nós, Léo, foi obrigado até, porque nos primeiros dias de aula, a gente tem que ler o Ideologia e Técnica da Notícia, do professor Nilson Lage, que é um clássico mundial do jornalismo, é uma obra essencial. E o professor Nilson Lage tem lá uma expressão que é muito interessante, que ele fala da natureza axiomática da notícia. Ou seja, o que é a natureza axiomática? O que é essa palavra difícil? É a tendência que a gente tem de acreditar que se a notícia é verdade. Né? Às vezes você diz, olha, o Gastão morreu, né? E sair isso num jornal, eu posso chegar lá com o jornal, olha aqui, ó, o jornal está dizendo que eu morri. Talvez tu acredite mais no que está escrito no jornal do que na minha presença física, né? Porque tem um elemento legitimador que é essa natureza axiomática. Então, a expansão, especialmente dos blogs, a facilidade, né, de se produzir material informativo também nos causa essa dificuldade, digamos assim, né? Porque o que acontece? A fake news, ela é apresentada como notícia. Né? O cara dá aquela informação como sendo uma notícia. E por ser uma notícia, a gente acredita que ela passou por um procedimento de checagem, de avaliação, etc, etc. Né? A esse procedimento que nós temos que nos apegar, entender que é ele que garante a veracidade ou não da informação. Perfeito. E os meios de comunicação, os jornais, eu estava me recordando agora de uma entrevista que eu assisti semana passada de uma jornalista do G1, né, o portal de notícias da Globo, e ela falava sobre fake news, inclusive, e ela dizia que o interesse dos meios de comunicação, dos portais de notícias, é ter cliques. É que as pessoas vão até lá e acessem aquela informação, leiam aquela informação. Então, sempre que a gente recebe uma informação, se a gente tem dúvida se a informação é verdadeira ou não, o ideal seria a gente tentar buscar em sites de notícias confiáveis. Essa notícia também foi postada, essa notícia está lá disponível. Porque se for verdadeira, com certeza, muito provavelmente, né, se for um site sério, muito provavelmente essa notícia vai estar naquele site, porque os sites têm interesse que as pessoas acessem, se informem, leiam, porque eles também ganham, né, com a quantidade de cliques e de likes, né, que as pessoas dão naquela informação. Gastão, o que quem propaga fake news ganha, então? Porque ele está propagando essa informação em troca de quê? Tem algum ganho financeiro? Simplesmente pelo prazer de disseminar uma informação falsa? O que ganha uma pessoa que dissemina fake news?
Eu acho que tem duas coisas, né? A gente está abordando aqui bastante a fake news com um objetivo político, digamos assim, né? De construção dessa realidade paralela, etc, etc. Mas não é só isso a fake news, né? A fake news, ela ganha essa dimensão, essa reverberação pelo impacto político que ela causa, mas tem um outro tipo de fake news, digamos assim, menos agressivo do ponto de vista social, né? Mas não menos mentiroso. Sei lá, o troço que inventa que foi vista uma mula sem cabeça, um camelo de 4 cabeças ali na esquina. Ou seja, coisas que geram interesse e que vão gerar cliques, né? Aí é que acontece que a internet, ou seja, a circulação de informação digital nos últimos tempos, ele gerou a figura do caçador de cliques, né? E esse caçador de cliques, ele ganha dinheiro com isso, porque existe uma coisa chamada mídia programática, né? O que é a mídia programática? Eu, por exemplo, eu tenho um blog de culinária e eu tenho lá anúncios que são selecionados, entre aspas, pelo Google. O que eu faço? Eu vou lá, eu faço um contrato com o Google, eu digo, olha, eu tenho tantos espaços aqui no meu blog para vocês botarem propaganda. O Google vai lá e vai vender pacotes de cliques para as empresas, né? E eles vão fazer uma seleção de perfil, aí é um mecanismo extremamente complexo, e vão dizer, ó, o cara que gosta de tal coisa vai acessar, lá, ou seja, tem um processo giratório ali, né, comandado por algoritmos, que vai fazer com que o anunciante se beneficie daquilo e que o publisher, né, o publicador, também ganhe com isso. O que os caras fizeram? Que criaram? Normalmente um caçador de cliques, ele tem muitos sites. Né, tem muitos sites que publicam 15, 20, 30 notícias por dia, né, das coisas mais variadas para caçar cliques e esses cliques serem remunerados. Né? Nesse sentido, aconteceu uma coisa muito importante nas últimas semanas, né, que um sujeito percebeu que esse dinheiro também alimentava as fábricas de fake news. Né? Ou seja, dava estrutura, né, e começou a criar, a partir de um perfil no Twitter nos Estados Unidos, chamado Sleep Giant, né, gigante adormecido, ele começou a caçar os sites, né, fazer o processo inverso. Ele tem lá um site que é conhecido por publicar fake news, ele ia lá e começava a chamar os anunciantes de cada um desses sites para dizer, olha, esses picareta aqui estão ganhando dinheiro com o teu nome. Tu tá dando dinheiro para esses caras. Eu não quero isso. Eu acho legal a tua marca, mas não vou gostar de ver ela aqui. Bom, o resultado é que o Sleep Giant foi implantado no Brasil e gerou uma avalanche, né, de secar, né, os difusores de fake news, de abater violentamente as finanças desses caras. E aí nós estamos falando de alguns milhões mesmo. Né? Isso é uma maneira de sufocar as fake news e que, felizmente, o Sleep Giant está fazendo um trabalho super bacana, super interessante no Brasil. Né? Então, ou seja, o que o cara ganha com fake news? Ele pode ganhar dinheiro, né? Ele pode ganhar dinheiro tentando gerar cliques, né? E aí o volume de cliques que precisa é uma coisa monstruosa, é muita coisa mesmo, né? Ou se beneficiar dos interesses políticos do que vai girar, né, no entorno disso. Perfeito. Tu falaste há pouco sobre mula sem cabeça, alguns fenômenos climáticos, né, que fake news não é apenas usado na política. Essa semana teve um caso que foi para mim bastante emblemático, que foi aquela questão da nuvem de gafanhotos que estava para chegar aqui no sul do Brasil, né? Eu recebi primeiro essa informação pelo WhatsApp de um site que eu não conhecia. E num primeiro momento eu achei até que era fake news, porque tinha uma imagem absurda dos gafanhotos invadindo uma produção, enfim, e eu fiquei assim espantado. Eu disse, não é possível, isso aqui é fake news.
Aí eu fui, então, buscar, joguei no Google lá, invasão de gafanhotos, tal, nuvem de gafanhotos, e eu vi que era verdade. Então, hoje em dia, até alguns fatos que a gente achava que eram necessariamente fake, a gente tem que checar para Tem que verificar se checar. não são verdadeiros. Está acontecendo de tudo ultimamente. Gastão, e uma informação que ela viralizou, uma informação fake que viralizou e foi partilhada por milhares ou às vezes até milhões de pessoas. Tem como a gente avaliar, mensurar as consequências dessa informação fake que foi viralizada? Porque geram Olha, consequências inúmeras, né? eu acho muito difícil, né? Porque tem casos que tu pode aferir com números. Nos anos 90, aconteceu um caso muito curioso aqui em Florianópolis, não se usava esse nome fake news, e não partiu de um órgão estranho, mas o então jornal O Estado, né? Alguém deu uma notícia mal dada, sem pé nem cabeça, repercutindo um vidente que dizia que o shopping Beira-Mar ia desabar. Eu lembro disso. E derrubou as vendas de Natal do shopping Beira-Mar. Ou seja, nessa perspectiva, é uma fake news que pode ser avaliada no estrago que ela causou. Agora é o seguinte, tem fake news que também eu vou dar um outro tipo de exemplo, porque não é exatamente uma fake news, mas é a construção de uma narrativa artificial e que pela repetição ela se estabelece. Como é que tu vai avaliar? Ou seja, tem uma máxima que se diz que não se sustenta em nenhum número. Tá? E eu não sou advogado de nenhum partido, de nenhum presidente, de ninguém. Mas quando se diz, por exemplo, que o PT quebrou o Brasil, não é verdade. Se tu pegar dados da economia, das reservas, não tem pé nem cabeça. Mas isso foi repetido à exaustão. À exaustão. E as pessoas, então, é o seguinte, já acreditam que é, e pronto. E a tarefa fica sendo tu dizer que não. Tu tem que demonstrar o contrário. Então, isso também é uma coisa que é uma construção fictícia, né? Ou seja, mas é de certa forma mal intencionada e se estabelece nesse campo de formação do imaginário. Né? Essa questão do imaginário ela é muito séria, porque quando tu cria uma palavra, tu cria uma coisa. Eu me lembro de uma vez, e tu falou aí lá no início do Linha Viva, nos anos 90 eu fui cobrir um evento para o Linha Viva, era um encontro de economia sindical, alguma coisa desse tipo, na Unicamp. Gente, era muito chato o troço. Né? Era muita gente falando economês do mais requintado, né? Cara, e aquilo era um final depois do almoço, assim, cara, daquele sono. E eu disse, pai, o troço estava muito chato. Eu disse, não, vou dar uma volta aqui. E a Unicamp, eu não sei se ainda é assim, ela tinha uma área com vários anfiteatros. E eu saí para dar uma volta e entrei num outro anfiteatro e estava ali o professor Antônio Cândido, né? Grande estudioso da língua portuguesa, da literatura. E eu disse, opa, é aqui que eu vou amarrar meu bode. Sentei ali para ver o professor Antônio Cândido. E ele contou uma história maravilhosa, né? E que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. O que ele contou? Que ele tinha sido convidado para dar uma palestra numa universidade europeia muito importante. E ele ficou, imagina, ele mesmo sendo um sujeito daquela estatura intelectual, ficou nervoso, ansioso. Pediu para um amigo fazendeiro do interior de São Paulo para passar uns dias na fazenda do cara, para se isolar, para estudar, para se preparar. E ele chegou, ele foi lá para a fazenda e estava lá alguns dias. Numa manhã ele acordou e estava um alvoroço geral nessa fazenda, onde o professor Antônio Cândido se preparava para uma palestra sobre filosofia da linguagem. Mas ele viu aquele alvoroço e não sabia o que era, e gente gritando, agitação, ele foi lá fora e vê. Isso passou um peão ali, aquele sujeito humilde, simples, né? Olha o doutor, aquela coisa. E o cara perguntou, escuta, o que houve aí? Aí o peão disse para ele, doutor, chupa-cabra teve aqui essa noite. Nossa. Ele deu aquela risada, chupa-cabra? Mas tu acredita em chupa-cabra? E aí ele disse que com a resposta ele resolveu a palestra que ele ia fazer lá no exterior.
cara disse, doutor, o senhor é uma pessoa estudada. O senhor sabe, se existe o nome, existe o bicho. Ou seja, quando tu constrói a palavra, tu constrói um objeto de alguma forma. E a fake news, ela se estabelece nesse universo. Ou seja, quem é que vai dizer hoje que não existe mamadeira de piroca? Entende? Ela está fazendo parte do imaginário. Entende? Mesmo que ela não se materialize, ela virou um elemento folclórico. Mas muito assustador para outros, né? Ou seja, então a construção da fake news, ela tem isso. Ela se baseia em fantasmas, ela se baseia em teorias da conspiração, em coisas que a gente quer ter medo, em coisas que a gente quer obter. Então, ou seja, especula com esses elementos da psicologia social, né? E vai mexendo com um, com o outro aqui e ali, e vai, então, criando esse universo paralelo, né? Que é realmente uma coisa, um estrago gigantesco, né? Essa situação que tu citaste ali há pouco do Shopping Beira-Mar, até hoje, eu lembro que na época, eu era pequeno, eu devia ter 6 ou 7 anos, na época da inauguração do shopping, foi nos primeiros anos do shopping, logo no início. E até hoje, quando eu vou no Shopping Beira-Mar, eu me lembro daquele vidente, daquela situação que falaram lá na década de 90, quando o shopping foi inaugurado e foi próximo, de fato, das vendas de Natal, né? Isso fica no imaginário, fica no inconsciente da gente. Veja que é um fato que aconteceu 20 e poucos anos atrás, e nós lembramos, e com certeza outras pessoas que vivem aqui em Florianópolis... A gente entra lá e pergunta, será que o cara só não errou a data, né? Exatamente. É isso que eu penso às vezes, é verdade. Gastão, o que a gente pode fazer, então, para tentar combater as fake news? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para combater fake news? Eu acho assim, que a primeira coisa é valorizar o trabalho do profissional de jornalista, do profissional de jornalismo. Né? Eu acho que entender que notícia não é banana que se compra na esquina é uma coisa importante. Nada contra as bananas. Né? Mas só que a banana é fruta, ela não é informação. Banana tem na feira. Notícia não. Notícia tem que ser processada por um jornalista, por alguém que sabe o que fazer. Muita gente ficou agoniada, por exemplo, com o que aconteceu no caso da Vaza Jato. Né? Teve muita discussão sobre o que o pessoal da Intercept Brasil deveria fazer com aquelas informações que recebeu. O que seria mais fácil fazer? Pega tudo aquilo e publica tudo. Não, mas olha o nível de responsabilidade que eles adotaram. Eles pegaram aquilo, criaram uma linha do tempo e foram checando as referências que existiam nas gravações com outras notícias daquele dia, com outras situações que dessem o quê? Que pudessem eles dizer, não, isso aqui é uma informação que aconteceu. Isso aqui é real, isso aqui é uma coisa que dá para afirmar. Ou seja, passou pelo crivo do procedimento de apuração jornalística. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer para combater fake news é entender que esse procedimento é valoroso, que esse procedimento vale muito para a sociedade, que o jornalista é uma profissão absolutamente necessária, inclusive para o próprio regime democrático. Né? A democracia precisa disso. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que seja um jornalismo independente, né, mas que seja especialmente um jornalismo sem adjetivos, que seja um jornalismo bem feito, com os seus procedimentos, com o seu procedimento técnico. Isso vai nos aproximar de algo mais real, algo mais como deve ser a notícia. Né? Então, essa é uma das coisas que você pode fazer. Outra coisa é valorizar também iniciativas como o do Sleep Giant. Né? Ou seja, usar essa coisa de cidadania mesmo, de ir lá reclamar para a marca. Não, eu não quero que vocês... Eu não vou comprar de ti se tu ficar dando dinheiro para cara que está fazendo notícia mentirosa. Ou seja, isso tem um impacto forte. Isso é um exercício de cidadania.
né? E, sobretudo, a gente precisa explicar para as pessoas. Né? Às vezes a gente recebe uma fake news, diz, pô, lá vem o cara de novo. Tem que ir lá e dizer, cara, é o seguinte, ó, não é legal tu fazer isso. Por que tu está fazendo isso? Tu prestou atenção nisso? Tu verificou isso? Não, então é o seguinte, não passa adiante. Ou seja, assim, ó, é um exercício que tem que ser feito da mesma maneira que a gente tem que, no cotidiano, desmontar a prática da piada homofóbica, da piada racista. Né? Nós temos que introjetar também o combate à notícia falsa, a coisa que não é bem assim. Ah, não, mas essa interpretação valeu, etc, etc. Não valeu. Se não é real, se ela não foi checada e apurada, não é notícia. Não passa isso para mim. Perfeito. Eu fui dar uma conferida ontem, né, como a gente sabia que ia ter a live hoje, naquele projeto de lei do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e o projeto de lei tem como tema, né, o combate às fake news, e eu observava, eu fui dar uma lida no projeto inicial, já vi que tem várias emendas de diversos senadores, e lá no projeto dele, ele deixa, para mim, ficou bastante claro que o objetivo desse projeto de lei das fake news não é combater a liberdade de expressão. Eles querem que as pessoas possam se expressar, mas tentar, sim, combater os robôs e esses perfis todos falsos que existem hoje na internet e que justamente são sustentados, né, mantidos por essas empresas, por essas grandes empresas, né, como tu falaste agora. Mas tomara, né, que esse projeto avance, que seja bastante estudado e bastante debatido também com a sociedade, para que não vá ferir de nenhuma forma a liberdade de expressão, mas que possa combater, né, esses robôs que hoje causaram já tanto mal, tantas informações distorcidas, uma fake news que eu me recordo bastante também, que correu o Brasil todo, foi no momento, né, da morte da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Naquele dia em que ela foi morta, diziam que ela era namorada ou que teria engravidado de um traficante do Rio de Janeiro, se eu não me engano era o Marcinho VP, não me lembro se era esse o nome que correu, mas muita gente compartilhou essa informação como se ela fosse namorada dele, tivesse engravidado, fosse justificativa para ela ser fuzilada, como se fosse perdoável. Ela era namorada daquele cara, então podia ser fuzilada. Mas muita gente acabou passando essa informação adiante sem verificar. É importante, de fato, então, que a gente sempre confie, né, no trabalho dos jornalistas. Gastão, o nosso tempo aqui, eu não sei como é que está, mas eu queria, se fosse possível, a gente também falar um pouquinho sobre o Linha Viva. Tem alguns colegas nossos que estão acompanhando aqui essa live, que eu tinha convidado hoje, falaram, pô, se o Gastão vai estar lá, então eu vou querer assistir. Tu podes falar, assim, um pouquinho como é que foi a criação do Linha Viva, como é que foi aquele momento, foi no final da década de 80, enfim, fica à vontade, assim, para conversar um pouquinho sobre o Linha Viva, como é que surgiu essa ideia? Não, falar do Linha Viva é sempre uma alegria, né, porque foi uma coisa muito representativa profissionalmente para mim, porque foi uma afirmação em um momento importante, né? O Linha Viva, eu não sei se exatamente, eu vim para Florianópolis em 1987, né, para trabalhar no Sinergia, e em seguida a gente implantou o Linha Viva, não sei se ainda em 87, não lembro bem, ou se já no início de 88, né? Mas eu acho que é no início de 88, né? Aí ele ganhou várias formas, mas o que é interessante, assim, é que o Linha Viva, ele se integrou a um movimento importante que tinha como raiz uma coisa que nós estamos falando hoje, que é a importância do jornalismo. Né? Uma figura importantíssima nesse processo foi hoje professor da UFSC, Samuel Lima, que na época era estudante de jornalismo e era presidente do Sindicato dos Bancários daqui. Né? E ele criou o que foi aqui em Santa Catarina o primeiro jornal efetivamente regular da imprensa sindical, né? Que era a Folha Sindical. Eu me lembro do meu primeiro dia de trabalho, eles disseram, tu tem que ir lá e conhecer o cara chamado Samuel. Claro que eu fui. Né? E infelizmente é um grande amigo até hoje, o Samuca. Né? Mas o que nascia dali? Uma visão de comunicação sindical que separava a propaganda do jornalismo. Que dizia que a gente tinha que ir lá cobrir uma negociação e ouvir
o que a empresa disse, ouvia o que o sindicato disse. Logicamente, era uma coisa financiada pelo sindicato que tinha o viés de classe, sim, mas tinha um compromisso anterior. Um compromisso anterior que é um compromisso o quê? De fazer apuração, de não dar informação falsa, dar informação do que está acontecendo. Né? Sem distorcer, ou seja, uma coisa que se atenha à objetividade. Não se trata de neutralidade, não existe isso no jornalismo nem em lugar nenhum. Né? Mas trabalhar com a coisa objetiva, com o elemento objetivo. Se a proposta ou contraproposta da empresa foi assim, é assim que ela tem que ser estabelecida. Se o cara disse tal coisa, é aquilo que tem que ser dito. E isso abriu uma discussão muito grande, né? E Santa Catarina, e aí eu vou ter que citar outros nomes, porque junto com isso veio o Samuca, depois veio o Jacques Mick trabalhando nos bancários, Luciano Faria, né? Depois Rosângela Bion, hoje no portal Desacato. Ou seja, teve uma geração que organizou isso e teve coisas lindíssimas que se fez, né? Como num período de greve geral, que se suspendeu os jornais dos sindicatos e se fez um jornal único, né? O Jornal da Greve Geral, um trabalho feito com enorme qualidade, né? Com muita qualidade, o pessoal da UFSC se engajou no projeto junto, então era uma coisa muito legal a ideia de botar informação diferente para usar. Né, para as pessoas. Mas a gente tinha uma visão lá atrás que eu acho que o tempo diz que a gente estava equivocado. A gente tinha um certo messianismo, a gente acreditava de alguma maneira que se a gente colocasse as informações que não circulavam na grande imprensa, na imprensa burguesa, seja lá como quiser dizer, que o dia que essas informações circulassem, ia acontecer uma redenção assim. E a gente vê que o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque hoje eles têm uma enorme facilidade de botar essa informação para circular. Né? E mesmo assim, a gente não se consegue fazer com que ela seja hegemônica, com que ela seja considerada com o mesmo valor. Né? E eu acho, né, eu arrisco dizer que, mais uma vez, a receita para recuperar isso, para se reposicionar isso, é investir na apuração jornalística. Né? É fazer com que os veículos tenham credibilidade. Né? Ou seja, o Linha Viva, ele dura 30 anos porque as pessoas acreditam nele. Né? Ou seja, o eletricitário, ele sabe que aquilo ali é feito com um procedimento ético. É uma versão que vem da diretoria, que é baseada em determinados interesses? Mas ela é feita com um padrão ético, né, que não vai mentir, não vai divulgar notícia falsa. Nesse sentido, eu acho que é uma coisa super interessante. E acho que o desafio que o movimento sindical tem, além de ele achar seu próprio umbigo, né, que o movimento sindical, a gente sabe que passa hoje por uma crise de identidade muito grande, muito forte, muito grave, né, mas a imprensa sindical ela tem que achar um jeito de se comunicar digitalmente. Né? E isso é um desafio grande hoje de como fazer isso. E eu arrisco dizer que o primeiro pilar disso é apuração jornalística. Né? Ou seja, é oferecer informação, mas informação com qualidade mesmo. Né? E eu acho que essa é a diferença. Mas eu acho que o projeto de vocês foi tão bem feito que o jornal Linha Viva está aí até hoje, 32 anos depois, eu acho que foi em 88, porque esses dias, um pouco antes da pandemia, a gente estava vendo que o jornal Linha Viva tem 32 anos. Então, eu imagino que tenha sido 88. Foi tão bem feito que o jornal perdura até hoje. E, se eu não me engano, é um dos jornais sindicais que estão há mais tempo no ar sem interrupção. Então, parabéns para vocês, né, que foram os fundadores, que tiveram lá no início. Não, parabéns a oportunidade de ler. Eu acho que é o contrário, entende? Eu acho que dá o start lá atrás, naquele momento que era um momento privilegiado do movimento sindical, financeiramente, inclusive, que tinha uma série de coisas, né? Era mais fácil do que manter. Acho que vocês, aí tu, o Paulo, o pessoal que tocou o barco mais para frente, a Cristina Escomazon, que continuou lá tocando isso, que teve mais dificuldade, né? Porque pegou o período de refluxo,
o momento mais difícil. Assim, ó, uma coisa interessante da história do Linha Viva, né, é que o Linha Viva faz parte da editoração. A história do Linha Viva é também a história da editoração eletrônica em Florianópolis. Não sei se você sabia disso. Né? Porque eu fui, de alguma forma, o segundo profissional aqui em Santa Catarina a lidar com editoração eletrônica. Né? Estimulado fortemente pelo professor César Valente, que era na época coordenador do curso aqui de jornalismo, e que um dia ele me deu uma cópia pirata de um software de editoração, era um dinossauro da editoração, que se chamava Ventura Publisher. Né? Ele me deu uma cópia desse negócio, um dos diretores do sindicato, que era da área de TI da Eletrosul, instalou esse negócio lá. Depois se fez uma coisa absurda, um investimento absurdo na época. O sindicato comprou uma impressora laser, né? Porque a gente desenhava a página ali, mas não tinha como imprimir. Ou seja, então muita coisa começou dali. Eu devo, inclusive, muito do meu desenvolvimento profissional a essa oportunidade, né, que o sindicato teve de investir, né, e acreditar numa tecnologia nova. Então isso foi uma coisa muito de vanguarda na época, né? Muito de vanguarda. Né? Os jornais sindicais se informatizaram mais rapidamente do que o mercado da produção editorial de uma maneira geral. Né? Porque tinha o Diário Catarinense, que chegou informatizado, né? mas o processo gráfico, etc., o movimento sindical acabou sendo, pela iniciativa do Sinergia, né? Difundindo uma cultura de produção entre os jornalistas que foi muito rápida, muito acelerada, foi muito, muito legal, e que às vezes isso nem é considerado. Às vezes a própria história do sindicato não percebe essa filigrana do investimento em tecnologia. Perfeito. Gastão, eu sei que o nosso papo hoje era sobre fake news, mas eu não podia deixar de falar sobre o Linha Viva, porque tu és uma lenda, assim, e lá no Sinergia todo mundo te respeita muito, te admira muito. Mas tu não sabe como eu me sinto velho quando diz que eu sou uma lenda. Mas no bom sentido, foi um profissional muito competente, fez muitas transformações nos meios de comunicação e na forma de se comunicar com os trabalhadores ali do Sinergia. Eu sei que tu começou muito novinho lá, então essa questão de tempo aí é bastante relativa. Agora tu está querendo remendar, né? Imagina. Gastão, obrigado por estar disponível para conversar hoje aqui conosco. O nosso tempo está acabando, estou me avisando aqui que já está quase batendo tempo. O Instagram derruba daí a conversa. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo teu trabalho, né? Eu tenho muita admiração pelo teu trabalho. A Cristina de vez em quando me mostra lá uns jornais antigos, os primeiros Linha Viva lá que surgiram, e sempre os textos são impecáveis, são muito perfeitos. Então, muito obrigado. Léo, eu é que agradeço a generosidade desse convite e quero aproveitar, né, para desejar que esse caminho que tu está iniciando com uma pré-campanha de uma candidatura a vereador, que tu tenha muito sucesso nessa caminhada, né, eu acho que se precisa dessa visão jovem, dessa visão rejuvenescida e comprometida com bases éticas que eu sei que fazem parte da tua formação e que fazem bem para a democracia de uma maneira geral. Obrigado, Gastão. Valeu, muito obrigado. Um forte abraço, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí também. Eu vi que a Viviane Remor também está nos acompanhando. Um abraço, Viviane. Viviane também foi dirigente. A Viviane é que é uma lenda. A Viviane é que é uma lenda. É verdade. É verdade. Obrigado, então, mais uma vez. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.